Aqui é o Luiz Felipe, de Informática 2, e agora eu vou falar um pouco sobre a dilatação linear. Então, a dilatação linear, ela é o aumento no comprimento de um objeto quando a temperatura ela aumenta, né? E esse fenômeno ele ocorre porque o calor vai aumentar a agitação das moléculas, fazendo com que elas se afastem. E a variação do comprimento, ela depende do tamanho inicial, do tipo material e da temperatura, né? Aí a fórmula da dilatação linear, ela é simples. Ela é o ΔL, né, que é a variação do comprimento, igual ao comprimento inicial, que é LA, vezes o coeficiente de dilatação, uma constante que depende do material, que é o A, né, multiplicado pela variação da temperatura, que é o ΔT. E que para encontrar o comprimento final, que é o L, é utilizado L igual a LA, que é o comprimento inicial, mais o ΔL, que é a variação do comprimento. Então é isso. Agora eu vou explicar aí a dilatação linear, né? Que nós fizemos um experimento com uma barra metálica e que foi aquecida por uma vela, né? Nós aquecemos ela. Nós usamos uma fórmula aí, né? Que é a variação da dilatação, a dilatação inicial, o alfa e a variação de tempo. A barra era 10 centímetros. Aí nós fizemos a multiplicação, que deu que a dilatação dela ia ser de 0,09 milímetros. Que esse aumento ele é um pouco pequeno, muito pequeno no caso. Por isso que a gente não vê a olho nu. E Então, João Carlos, aqui é o Francisco de Barbosa Martins, da turma de Informática 2, sobre a experiência, né? Vim falar sobre a tampa metálica, que é da experiência da dilatação superficial. Então, vou começar falando aqui, né, da dilatação superficial. Explicar aqui o que é dilatação superficial, primeiramente. Dilatação superficial, né, é o aumento de uma área da superfície quando ela recebe calor. Então, ou seja, quando um objeto plano, né, é aquecido, ele fica um pouco maior por conta das suas partículas, né, que passam a vibrar mais e se afastam uma das outras. E ela acontece, né, em objetos como chapa de metal, placas, tampas, anéis, superfícies planas. E alguns exemplos, né, tipo quando uma tampa metálica, né, fria, ela fica do tamanho normal. E já quando ela é aquecida, né, a superfície aumenta um pouco. Por isso, né, fica mais difícil abrir um pote quando a tampa esquenta. E como acontece, né, ela ocorre por causa do objeto que recebe calor, né, as partículas vibram mais rápido e elas se afastam e a área aumenta. E já sobre o experimento, né, daqui que nós fez, que é da tampa metálica, que fala sobre a dilatação, né? Tipo, o que acontece com a peça, né? Tipo, ela fica assim porque... Vou dar um exemplo aqui. Imagina tipo um papelão metal como formado por vários pontinhos muito juntos, né? Aí, tipo, quando ele é aquecido, né, as partículas começam a vibrar. E o espaço entre elas aumenta, a superfície inteira cresce. E com isso faz que a largura aumentar, o comprimento aumente também e até o furo no meio também aumente. E por que o furo aumenta, né? Então, muita gente pensa que o furo diminui, né? Mas acontece o contrário. O calor faz toda a peça expandir em todas as direções, né? Por conta, então, o material ao redor, né, do furo se afasta do centro e deixando o buraco maior. E, tipo, algumas características da dilatação superficial, ela ocorre em chapas metálicas, né, tampas, placas, superfícies planas, anéis metálicos, e é chamada de superficial porque, né, afeta somente a área do objeto. E tipo, alguns exemplos do dia a dia, né? Trilho do trem, né? Que possui um espaço entre as partes para permitir a dilatação. Outro é pontes metálicas também, né? Que possuem juntos da expansão. Tampas metálicas, né? Que ficam mais fáceis de abrir quanto aquecidas. E é isso. E agora eu passo aqui pro Vitor, né? Para ele fazer os cálculos aqui da peça. Então,
Agora eu vou falar sobre a fórmula da dilatação superficial. Basicamente é assim. Eu vou explicar primeiro aqui quais são os dados, né? Primeiro é o ΔA, que é a variação da área, que é o buraco que a moeda vai passar, né? Quanto ele vai crescer. O ΔZ, que é a área inicial da moeda. O B é o coeficiente de dilatação superficial, né? E o ΔZ, que é a variação de temperatura. Aí o cálculo ele é feito dessa maneira, de uma forma simples, passo a passo. E seguindo desse jeito, né? Aí a gente vai ter como resposta 0,048 centímetros quadrados. E essa resposta significa que a área onde a moeda vai passar, esse número demonstra que vai aumentar essa quantidade. Não dá para ver a olho nu porque é um número muito baixo, né? Mas esse é o resultado do cálculo. Então, eu sou o Luiz Fernando Alves Roberto, sou da sala segunda informática e vou apresentar aqui, né, o meu experimento que eu fiz junto com meus colegas e explicar um pouco sobre dilatação volumétrica. Então, vamos começar aqui, né, falando um pouco da definição. Se tiver alguma falha aí na voz é porque eu tô meio gripado, viu? Desculpando aí. Então, a dilatação volumétrica é um fenômeno, né, em que o corpo aumenta ou diminui seu volume total. Quando ocorre uma variação de temperatura, isso acontece porque, ao aquecer, né, as partículas do material se agitam mais. Querendo ou não, elas começam a se afastar, né? Uma das outras, né, fazendo o corpo, né, ocupar mais espaço. Quando esfria, acontece o contrário. As partículas já se aproximam mais, o volume vai diminuir. Aí, falando aqui, né, da fórmula da dilatação volumétrica, a fórmula é bem simples, é a variação do volume igual o volume inicial vezes o coeficiente do material vezes a variação da temperatura. Aí vou apresentar aqui o vídeo, né, do experimento que a gente fez agora. Aí tá aqui, ó, tá apresentando aí pra você. A gente colocou o balão, né, aí vedamos, né, esse balão aí na boca da garrafa. Aí tô colocando aí, só um segundinho. Aí primeiro, né, se queimei aí, porque eu esqueci que a água tava quente, que a panela tava quente, quer dizer. Aí coloquei aí na panela com água quente, o balão começou a encher, né? Aí tá enchendo, não dá pra ver muito, mas ele tá enchendo, porque ele tá enchendo devagar. Tá ajeitando ali um pouco, vai pra ele encher. Tá enchendo meio torto assim aí. Mas dá pra ver que ele tá enchendo. Aí tá começando a encher. Aí eu vou colocar na água fria aí, ele vai secar. Ixi, travou aqui. Não, calma aí, é porque se ele tinha parado. Aí tá aqui, ó. Aí tá aqui, só que esse aqui tá com água, mas não tem problema não. Moleque. Daí. Pode tá parando? Pronto, aí o balão secou, né? Explicar aí um pouquinho o que aconteceu no vídeo, né? No experimento que a gente fez aí, né? Quando o balão foi aquecido, né? A temperatura aumentou. Aí com isso, as partículas dentro dele, né? Começaram a se movimentar mais rápido. Aí elas começaram a se afastar. Aí foi enchendo o balão por causa disso. Aí, quando eu botei na água fria, né? As partículas começaram a se juntar mais. Começaram a se organizar, ficar tudo juntinho. Aí o balão secou. Aí, explicar aqui o porquê isso aconteceu, né? Isso aconteceu pois quando encheu, né? Teve aquela maior agitação. Aí também teve o afastamento das partículas, né?
e o maior volume. Aí quando a temperatura diminuiu, né, que foi água fria, a, a agitação ficou menor e as partículas ficaram mais próximas e o volume diminuiu também. Aí para fechar aqui na explicação, o experimento, né, que a gente fez, ele mostrou, né, que a temperatura influencia diretamente o volume dos corpos, caracterizando a dilatação volumétrica que acontece em materiais sólidos, líquidos e gases. Então é isso, minha explicação foi essa e valeu! Bom, agora eu vou explicar aqui, né, o cálculo da dilatação volumétrica. Eu peguei aqui no Instagram, né, que é melhor assim, de visualizar, na minha opinião, né. Aí eu já organizei aqui, coloquei as informações aqui, aí a variação da temperatura já com cálculo, tudo feito. Aí aqui a substituição na fórmula, né, é bem fácil aqui, é só a gente ver, né, a variação da temperatura quando até a temperatura final menos a inicial, né? Aí pegamos a 75, né? Foi a temperatura final. A inicial foi 25, né? Caso não foi a temperatura da água. Aí substituí, né, na fórmula, fiz aqui o cálculo certinho. Aí deu 2 centímetros, né, na contração. Não, na dilatação. Aí na contração só vai mudar uma coisa. Aqui na variação da temperatura vai ficar negativo, né? Com isso, ficando negativo aqui, aqui também vai ficar negativo, porque o cálculo, né, aqui vai ser menos 50, aqui vai ficar menos 50, calma aí, menos 50, aí aqui também no resultado vai ficar menos 2 centímetros cúbico. Aí é bem facinho aqui na dilatação, ela vai ficar positivo, né? E na contração vai ficar negativo. Dando explicação mais geral, né? Primeiro, né? Eu identifiquei os dados, né? O volume inicial, a temperatura, o coeficiente do material. Aí depois eu calculei, né? A variação da temperatura. Aí depois eu só substituí aqui na fórmula. O resultado, né, vai indicar o quanto o volume aumentou ou diminuiu. E também, se for positivo, né, houve a dilatação, e se for negativo, a contração. É bem fácil essa parte. Aí o cálculo, né, o cálculo é o mesmo para o aquecimento e resfriamento. O que vai mudar é só o sinal mesmo. O sinal vai mudar, porque na contração ele vai ficar positivo. Não, na dilatação ele vai ficar positivo. Na contração ele vai ficar negativo. Só isso que vai mudar mesmo.